Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá então começar a nossa terceira aula de linguagem jurídica. Hoje, como vocês podem observar lá do nosso cronograma, nós trataremos alguns aspectos relacionados à gramática. E aí, já ressalto com vocês, já adianto, na verdade, né, que a gente não vai esgotar em uma aula todas as questões gramaticais, apenas trazer alguns dos aspectos que eu considero relevantes para a nossa disciplina e para uma melhor fluência da linguagem jurídica, certo? Então, na verdade, os aspectos gramaticais no manual de português jurídico da Petri, ela traz alguns temas, certo? Que são abordados nesse âmbito da gramática, certo? Então ela coloca lá entre os temas trabalhados, que há outros também, mas a gente precisa dar um enfoque aqui na disciplina, né? Então ela coloca como parte desses aspectos as questões de acentuação, de crase, pronome, emprego de maiúsculas, emprego de minúsculas e o emprego de numerais, certo? Então a forma correta de fazer tudo isso. Só que na aula de hoje, nós vamos começar, na verdade, dos pronomes, porque acentuação e crase eu deixei para um momento posterior, para que nós tenhamos uma aula específica sobre essas questões, porque há alguns aspectos dentro do direito que ainda são objeto de muitas dúvidas dos estudantes e mesmo dos profissionais. A gente encontra por aí muita peça, às vezes muito documento, que utiliza essas regras de acentuação e de crase. Gente, de crase, é muito difícil encontrar alguém que saiba usar a crase. É um negócio bastante complicado. Então eu deixei para uma aula específica e eu acho importante, ainda que alguns de vocês já saibam, já tenham domínio dessas normas, mas é importante a gente reforçar, tá? Para que isso não se perca no tempo e trazer também as situações específicas do direito em que isso pode aparecer, certo? Então, aqui brevemente uma ideia do que seria a gramática, né? Então a gramática normativa apresenta e dita normas de bem falar e bem escrever, né? Normas para a correta utilização oral e escrita do idioma. Bom, nós sabemos que às vezes a linguagem oral ela vai diferir substancialmente da linguagem escrita, mas a nossa ideia é passar as normas para vocês do que deve ser, né? Do que deve ser, e especialmente na questão da linguagem escrita. No entanto, apenas para que a gente pense conceitualmente, né, o que é a gramática? É o que vai nos fazer escrever corretamente, certo? As palavras conforme determinam as normas de língua portuguesa, ok? Então, como eu falei para vocês, nós vamos ver esses temas aqui, certo? Começando, então, pelos pronomes, ok? Então, vamos aí para os pronomes. Então, o que é o pronome? Apenas para lembrar, sei que vocês estão aí com a memória fresca do ensino médio, mas vamos lá. O pronome é aquela palavra que substitui ou acompanha o substantivo. É a palavra que representa um ser ou que se refere a este ser, indicando-o como uma pessoa do discurso. Então, nós sabemos que quando nós estamos falando sobre nós ou sobre os outros, algumas palavrinhas serão usadas para designar essas pessoas, né, as pessoas do discurso. E esses pronomes, eles vão sofrer modificações, tá, em relação ao gênero, ao número, à pessoa e etc. Então, apenas para refrescar aqui a memória de vocês, certo? Quais são os pronomes, né? Pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, lembram deles, né? Pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Para a nossa disciplina, nos manuais jurídicos, vocês vão observar um enfoque maior para essas duas primeiras categorias aqui, que são os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Então, normalmente, esses pronomes eles vão ser bastante utilizados e eles geram
né, pelo menos no direito, a maior parte das dúvidas, ok? Então, nós vamos já dar uma olhada melhor nisso, ok? Então, esses pronomes pessoais, tá? Pensando aí na primeira categoria, eles vão designar as 3 pessoas do discurso, tá? Então, quem são as pessoas do discurso? Então, vamos lá, nós temos a primeira pessoa, nós temos a segunda pessoa e nós temos a terceira pessoa. Essas são as pessoas do discurso. E aí, o pronome que vai se referir a essas pessoas depende, né, de quem é essa pessoa, de quem se fala. Então, assim, na verdade, a primeira pessoa, então, é aquela que fala, tá? Seria representada pelo pronome eu e pelo pronome nós, né? Então, quando eu digo nós, eu estou me incluindo, eu, a pessoa que estou falando, e eu, né, também. Se eu digo eu estou falando, obviamente, de mim, que estou emitindo essa fala, ok? Então, isso aqui vai ser bastante importante em termos de redação jurídica, tanto no que se refere aos documentos oficiais, como, por exemplo, na academia mesmo. Né? Então, não é recomendado academicamente que nós utilizemos a primeira pessoa para escrever. Né? Eu considero que tal situação se enquadra na lei assim, assim, assado. Não, tá? Então, dependendo do âmbito em que você estiver, por exemplo, nos trabalhos acadêmicos, científicos, não se admite o uso de primeira pessoa, pelo menos no direito. Em outras áreas, você pode usar. Então, com o que você vai substituir essa primeira pessoa no teu texto? Com uma terceira pessoa, aquela de quem se fala, tá? Então, ao invés de você dizer eu considero tal coisa, você vai dizer considera-se que tal situação está abarcada pela norma XYZ, para dar um exemplo para vocês, tá? Então, voltando aqui, nós temos, então, pronomes pessoais, tá? Conforme eu já expliquei. Primeira pessoa, aquele que fala, eu e nós, né? Segunda pessoa, aquele com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa, aquele de quem se fala, ela, ele, elas, eles, tá? Então, eu tenho primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Eu singular, nós plural. E a terceira pessoa, eu vou dar o enfoque nesse aqui, porque é o que nós vamos utilizar bastante nos textos jurídicos, tá? Então, ele e ela, terceira pessoa do singular, eles, elas, terceira pessoa do plural, ok? E nos textos a gente vai perceber isso. Quando você vai escrever um texto em que é utilizada a linguagem impessoal, quando vocês ouvirem essa expressão, impessoal, você tem que usar a terceira pessoa, tá? Por quê? Porque pessoal significa que a fala está saindo de você, e, portanto, é a primeira pessoa. Então, sempre que for que se falar em linguagem impessoal, utiliza-se aqui a terceira pessoa, ok? Considera-se, argumenta-se, pondera-se, e não argumento, pondero ou considero. Combinado? Então, vamos lá. Então, vamos aqui aos pronomes de tratamento, tá bom? Então, o que são os pronomes de tratamento? Aqui uma ideia acerca dessa questão, né? Denominam-se pronomes de tratamento certas palavras e locuções empregadas no trato com as pessoas, familiar ou respeitosamente, por exemplo, né? Você, vocês, que também são utilizadas nesse mesmo sentido do tu, né? Ou do vós, o senhor ou senhora, num tratamento mais respeitoso, né? Então, para o você e vocês, na verdade, são expressões que são bastante recomendadas e utilizadas no trato com as pessoas, né? No ambiente familiar, por exemplo. E aí, senhor e senhora para um tratamento mais formal, mais respeitoso, ok? Então, essas são algumas questões. Aí eu trouxe aqui do manual mesmo, da Petri, né, alguns pronomes de tratamento, em que ela os trata como aqueles em que denominam-se pronomes,
de tratamento certas palavras e locuções empregadas no trato com as pessoas, tá? Acho que até já havia comentado isso aqui. E aí ela coloca aqui, certo? Alguns desses pronomes de tratamento que nós temos, ok? Então nós temos aí Vossa Alteza, né? Que é utilizado para príncipes e princesas, no sentido, né, família real mesmo. Vossa Majestade, reis e rainhas, no Brasil não temos, né, mas existe. Vossa Santidade para o Papa, tá? Vossa Eminência para cardeais, Vossa Reverendíssima para sacerdotes em geral, Vossa Excelência para presidente da República, ministro, governador, prefeito, juiz, autoridade diplomática, pessoas de alta categoria em geral, né? Vossa Senhoria, funcionários graduados, pessoas de cerimônia e na linguagem comercial, e Vossa Magnificência para reitores, né? Então são alguns exemplos de pronomes de tratamento decorrentes da posição hierárquica das pessoas, ok? Então vocês já, enfim, devem conhecer boa parte deles, né, desses pronomes de tratamento, mas o que nós precisamos também conhecer acerca deles no que diz respeito a uma norma recente, tá? De 2019, que vocês vão pesquisar lá no Classroom, ok? Então é um decreto do presidente da República fazendo uma determinação nesse sentido, certo? Mas eu não vou falar aqui muito a respeito disso, porque isso vocês vão ter que pesquisar para a aula de hoje, ok? Então vocês vão, um dos passos inclusive da atividade do dia é ler esse decreto e responder a pergunta que está lá no Classroom. E aí nós temos também outro tipo de pronome que pode causar alguma confusão, que é o pronome demonstrativo, tá? Então a primeira função dos pronomes demonstrativos é localizar algum ser em relação ao falante, tá? Então a Petri ela coloca esse quadro que é bem interessante e bem didático, certo? Então ela vai dizer aqui, ó, pronome demonstrativo, este, esta, isto, ou seja, né, são essas expressões que tem o T aí no final, diferente de esse, essa ou isso, ok? Então vocês devem lembrar isso, mas não custa a gente retomar, porque muitas vezes ainda há bastante confusão com relação a isso. Ou seja, eu vou usar este, esta ou isto, tá? Quando e aí nós temos aqui as situações em que isso vai ser usado, ok? Então, com relação à pessoa, com relação ao espaço e ao tempo. Então, a pessoa, ela está em primeira pessoa, né? Trata-se de primeira pessoa, falando eu ou nós, que fala. Então, a pessoa que fala é que vai utilizar o isto, né? Isto é meu. O espaço, ele se refere à situação próxima da primeira pessoa, da pessoa que está falando. Ou seja, se eu tenho aqui esta garrafa e esta garrafa está comigo e eu quero falar sobre ela para vocês, né? Ou para alguém que esteja aqui do meu lado, eu vou dizer, tome aqui esta garrafa, certo? E beba água, ok? O tempo é o presente. Então aqui o exemplo, este veraneio está ótimo. Este que eu estou, né, no qual eu estou inserida. E aí nós temos então, diferentemente, as expressões esse, essa e isso, em que a pessoa é a segunda, né? Tu, vós, você, né? Então, na verdade, o objeto, ele não está comigo primeira pessoa, ele está com o ouvinte. Então, esta garrafa, ela vai estar com alguém, certo? E eu vou dizer assim, me dê essa garrafa. A garrafa não está comigo, a garrafa está com o meu interlocutor. E eu vou dizer, por favor, me dê esta garrafa, porque eu tô com sede, vou tomar água, ok? E aí eu vou lá e pego a garrafa. Combinado?
que mais? A situação, portanto, aqui, ó, espaço, né? Está próxima da segunda pessoa, ó. O tempo pode ser o passado ou futuro um pouco distante, no que se refere ao tempo, né? Então, aquelas expressões, por exemplo, há pouco tempo estive em Natal. Nessa ocasião, né? A ocasião já passou, ok? A ocasião passou, é passado. Então, quando eu estiver me referindo não a coisas, mas a situações ou períodos de tempo, eu considero esse para o passado e este para o presente. Ok? Então, o que mais? Aquele, aquela, aquilo. Então, eu tenho aí o uso na terceira pessoa, né? O assunto, aquele sujeito é teimoso. Estou falando de quem? De mim? Eu estou falando de você? Não, eu estou falando dele, né? Então, terceira pessoa, eu vou dizer aquele sujeito é teimoso. Então, no que se refere a situações, vai se tratar então de situação distante, né? Ali ou lá. Trouxeram aquela bagagem toda. Então, aquela situação, né, que passou, né? Então, eu vou dizer, lembra daquela situação em que aconteceu isso? Passou, certo? O tempo, portanto, é o passado remoto, né? Naquele tempo não havia os perigos que hoje há. Então, apenas para vocês relembrarem isso aí, e um outro esqueminha aqui que ajuda a gente a tirar essas dúvidas e a usar corretamente, seria aqui então, ó, este, esta, isto, se refere para se referir a coisas perto da pessoa que fala, primeira pessoa do discurso, e esse, essa, isso, perto da pessoa que ouve, né? Segunda pessoa do discurso. Trouxe um outro esqueminha aqui também, bastante interessante, né? Apenas para fixar este. Objetos próximos ao emissor da mensagem. Então, este lápis na minha mão é meu. E esse, objetos próximos ao receptor da mensagem. Esse lápis aí na sua mão é seu, ok? E aquele para objetos distantes do emissor e do receptor, né? Então, esses esqueminhas, eles ajudam a gente, eles sempre trazem mais detalhes que ajudam a fixar. Então, nesse caso do aquele, eu vou dizer, aquele lápis no chão não é nosso. O lápis não está nem na minha mão e nem na mão do meu interlocutor, ok? Ele está separado, então eu vou utilizar a expressão aquele. E aí nós temos também, ainda na questão do este e aquele, em períodos, né? Então em frases. Então nós vamos observar aqui na construção do texto a utilização dessas expressões para remeter a algo que já foi dito, tá? Então como que isso vai ser utilizado? Os pronomes demonstrativos, este e aquele, servem para localizar termos dentro do período, tá? Assim, usa-se este para o termo mais próximo e aquele para o termo mais afastado. Exemplo: duas nações dominaram o mundo, a Inglaterra e a França. Esta pela cultura e aquela pela esquadra. Quem dominou o mundo pela cultura e quem dominou pela esquadra? Tá? Então, é aqui que a gente precisa observar a regra. Esta, portanto, se refere ao termo que está mais próximo. Então, vai se referir à França e não à Inglaterra, né? A França dominou o mundo pela cultura. E a Inglaterra, né, aquela que é a que está mais longe, pela esquadra. Então, aqui se repete as regras que nós vimos anteriormente, tá? Esta, usando o Tzinho aí, né, para situações mais próximas. E aquela para situações mais distantes, ok? Aqui poderia também ter sido escrito de uma outra maneira, como, por exemplo, utilizando a expressão respectivamente. Se a gente tivesse utilizado essa expressão, ficaria diferente a coisa. Ficaria assim: a Inglaterra e a França, respectivamente, pela esquadra e pela cultura. Tá?
Por quê? Porque daí já vai inverter, porque respectivamente está dizendo que eu estou falando um de cada vez, né? Então a Inglaterra seria pela esquadra e a França pela cultura. Então seria apenas uma outra forma de construir esse mesmo período, ok? O que mais? Esse, tá? Em coisas que se quer mostrar ou que já foram mostradas. Olha só. Este, né, nesse sentido, apresenta algo que se pretende mostrar, algo desconhecido ou algo que se tem na frente de quem se fala ou mais perto do que outras pessoas citadas ou tratadas. Esse indica algo já apresentado, já conhecido, e o mesmo vale para isto e isso, né? Então, assim, nem sempre, como eu comentei com vocês, essas expressões elas vão se referir a coisas ou pessoas das quais eu estou falando aqui concretamente. Elas podem aparecer para designar algo que já foi dito, já foi mostrado, ou que vai ser dito, o que vai ser mostrado. E aqui, como exemplo, né, nós temos aqui, ó, não foi isso que eu mandei comprar, né? Não foi isso que eu mandei comprar. Já teve uma situação anterior, né, em que já se havia pedido uma determinada coisa. Então já foi. Só que na situação, exemplo aqui, né, não foi atendido o que já tinha sido determinado. Então eu quero falar a respeito disso, eu vou dizer, não foi isso e não foi isto, ok? Não foi isso que eu mandei comprar. E aí, um outro exemplo também, está no hino nacional, né? E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Nesse instante. No momento que já foi definido nos primeiros versos. Né? Então, você observa uma situação ali que acabou de acontecer, ou seja, se refere ao passado. Então, eu vou utilizar o esse, que aqui nesse caso é nesse instante. Okay? Então, alguns macetes aí para vocês lembrarem sempre disso. E agora no que se refere ao emprego de maiúsculas, ok? Então, nós temos aí, segundo o Manual da Petri ainda, ok? Nomes próprios, inclusive mitológicos, tá? Deus, João, né, Maria, Luiz, Alessandro e por aí vai. Júpiter, né? Então são mitológicos, então não apenas Deus, as divindades no geral, você utiliza a maiúsculo. 2. Datas oficiais, 7 de setembro, né, dia da criança, você vai utilizar também. Lembrando que essa partícula monossilábica aqui do meio, ó, que vai fazer a conexão entre as palavras, ela não leva maiúsculo, ok? Então, vocês, ó, 7 de setembro, esse D não vai ter maiúsculo, só as palavras mesmo maiores, não as partículas monossilábicas. 3. Conceitos políticos ou filosóficos relevantes, por exemplo, país, né? Quando se falar aí do conceito político, né? Quiser falar do Brasil, se diz o país, né, com letra maiúscula. Estado, sempre que significar uma nação. Tem uma questão aí que eu vou já explicar daqui a pouco sobre os estados, ok? Algumas situações específicas sobre essa expressão estado. O que mais? Os corpos celestes, eles também são grafados em maiúsculo, tá? Terra, Sírius, Andrômeda, Saturno, então os corpos celestes, Sol, né, eles têm que ir grafados em maiúsculo. 5. Pontos cardeais, quando designam regiões, né? O Sul, a linha leste-oeste do metrô, o Oriente Médio, o Ocidente, tá? Pontos cardeais, quando designam regiões. Então, aqui, ó, apenas é para a gente fazer uma ressalva, né? Em minúscula, vai ser utilizado quando indicar direção ou limite geográfico, tá? Então, ó, percorrer o país de sul a norte. Então, eu estou falando aqui de direção e não da região específica. Quando eu falar de região sul, de região norte, aí sim eu utilizo as maiúsculas. Mas se eu estou utilizando no sentido de direção, né,
o metrô avança rumo ao sul, né? Ou no fim de semana eu pedalei rumo ao norte, ok? O que mais? Regiões, né? Regiões em outro sentido que não as regiões do Brasil, mas outros tipos de região. Então, Baixada Fluminense, Região Norte, Triângulo Mineiro, né? Tudo grafado em maiúsculo, ok? 7. Títulos de livro, filmes e peças teatrais, jornais e revistas. Dom Casmurro, 8,5, The New York Times. Ok, gente? Então, tudo isso é grafado em maiúsculo. O que mais? Corporações, né? Empresas, repartições públicas, escolas, prêmios, feiras, exposições, seminários, congressos, né? E aí, como exemplo, nós temos, por exemplo, Ministério da Fazenda. Vale a mesma regra, né? A partícula monossilábica ali do meio não ganha a letra maiúscula, mas Ministério da Fazenda, né? Estado-Maior do Exército, a Associação de Amigos de Santo Amaro, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por aí vai, ok? Então, nomes que designam também altos cargos, dignidades ou postos. Então, duque, conde, presidente da república, governador, ministro, né? Sempre com letra maiúscula. Em minúscula, quando em sentido geral, quando não se estiver referindo diretamente a uma pessoa. Por exemplo, se eu falo o Papa João Paulo II, aí eu utilizo maiúsculo. Agora, se eu estou falando que o João Paulo II foi o primeiro Papa polonês, né, então aí eu não vou utilizar, apenas se eu estiver me referindo diretamente à pessoa, né, de forma completa ali. Que mais? Ainda no emprego das maiúsculas, expressões de tratamento e reverência nos títulos que as acompanham, né? Aqui, ó, abreviatura de Excelentíssimo Senhor, né? Excelentíssimo Senhor Diretor, isso tudo vai com maiúsculo. Né? Não é porque é abreviatura que vai estar no minúsculo. Vai ter a primeira letra aqui, sempre vai ser maiúsculo, tá? Sua Alteza Real, o Príncipe João. O que mais? Ramos do conhecimento humano. Ó, isso aqui é uma questão bastante interessante, né, e que tem implicação pra gente, ó. Ramos do conhecimento humano quando tomados em sua dimensão mais ampla, ética, filosofia, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no direito, eu gosto de utilizar o D maiúsculo, quando eu estou falando do direito enquanto ciência. Isso ajuda a diferenciar quando eu estou falando de direito enquanto prerrogativas que as pessoas têm, né? Então, se eu digo eu estudo direito, eu estou falando da ciência jurídica. E se eu estou dizendo, por exemplo, eu tenho direito à educação, esse D vai ser minúsculo, porque eu estou me referindo a um direito e não a uma área do conhecimento, tá bom? Isso é uma confusão que muita gente faz. Então, quando a gente estiver se referindo à ciência do direito, D maiúsculo, e a direitos, né, em outros sentidos, D minúsculo. O que mais? 12. Eras ou acontecimentos históricos, ó. Idade Média, é grafado com letra maiúscula. Idade Moderna, né, Idade Antiga, Guerra do Paraguai. Ó, a expressão, por exemplo, 600, designa um século, né, que é o século 17, 600 porque começa ali com 1600 e alguma coisa. Então, essa expressão 600, ela vai em maiúsculo. No entanto, aqui, ó, o século, aqui 17, é grafado com minúscula, tá? Isso não vale para a expressão século. E aí nós temos também leis ou normas econômicas, políticas e consagradas pela sua importância. Por exemplo, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Lei Maria da Penha, Lei Falcão, e aí vai, e por aí vai, tá bom? Então, o nome das leis, né, tal como nós conhecemos as leis, eles vão grafados em maiúsculo também.
E aqui, terminando a parte dos maiúsculos, nós temos aqui, ó, qualificativos de grandes personalidades, né? Ivan o Terrível, esse terrível tem letra maiúscula. Alexandre o Grande, né? Esse grande também vai ter letra maiúscula. E aqui, algo que eu considero meio injusto com as outras religiões, mas as festas religiosas, ó, Páscoa, Finados, Semana Santa, são grafadas também com letra maiúscula, certo? 16. Edifícios e estabelecimentos públicos e particulares, né? Então, por exemplo, Livraria Brasiliense, né? Mercado Municipal. Então, esses edifícios, estabelecimentos, eles vão ter aí, vão ser grafados em maiúsculo também. 17. No início de qualquer correspondência após o vocativo, mesmo que este venha seguido por vírgula ou 2 pontos. Por exemplo, ao senhor diretor. Tá? Logo na sequência, esse senhor diretor, tá? Você vai colocar lá, ao senhor diretor, vírgula. Quando você for iniciar a correspondência, depois do vocativo, você utiliza a letra maiúscula. No início de considerandos de um ato oficial. Então, vocês estão começando agora, mas muitas leis vocês vão começar a observar que do início dela tem uma parte lá que o preâmbulo, que vai aparecer muitos considerandos, né? Considerando a necessidade de regulamentar o artigo tal da Constituição Federal, considerando a necessidade de ou dar segurança jurídica a determinada matéria, considerando isso, considerando aquilo, resolvemos então promulgar essa lei, ok? Então vocês vão, sempre no início desses considerandos, tem que estar grafado em letra maiúscula. E aí, gente, emprego de minúsculas tem menos regras, tá, do que os maiúsculos, mas, por exemplo, estações de ano, meses, dias da semana, né, verão, janeiro, domingo, etc., são todos grafados em minúsculo, ok? 2. Profissões e cargos, presidente, ministro, rei, diretor, etc. Aqui é importante a gente destacar, tá? Que quando eu estou falando genericamente dos cargos, se eu estou falando da pessoa, né, se eu quero me referir ao presidente da República, aí sim, letra maiúscula. Câmara dos Deputados, letra maiúscula, beleza? E aí que eu falei para vocês que eu acho injustiça, ó, as festas pagãs, elas são grafadas em minúsculo, né? Então, existe essa diferença. Aquelas que são, né, reconhecidas como festas de religião, né, como se as religiões pagãs aqui, elas não são consideradas como religião, mas o que? Tipo carnaval, né? Bacanal, saturnal. Então, são festas, né, de outros contextos, que não do nosso... e lembrem que isso aqui é festa da mitologia, tá? De mitologia, não estou falando de bacanal em outro sentido aqui. Ok, galera? Que mais? Nomes dos acidentes geográficos, Golfo Pérsico, Golfo de Omã, Baía, né, de Guanabara, e não Baía da Guanabara, né, a autora nos lembra isso aqui. Nomes de vias públicas, de vias, rodovias, lugares públicos, Avenida Paulista, Rua Augusta, Rodovia dos Bandeirantes, então essa expressão, rua, avenida, etc., não são grafadas em maiúsculo. 6. Depois de 2 pontos, que não precedam citação direta. Então, utilizou 2 pontos, logo na sequência você vai começar com letra maiúscula, ok? O governo da demagogia não passa disto, o governo do medo. Tá vendo? Aqui o exemplo. O que mais? Maiúscula. O Estado. Né? Aqui a questão específica do Estado que eu falei para vocês. Então, a expressão Estado, ela vai ser grafada no início com letra maiúscula sempre que a gente se referir ao poder oficial ou a uma nação, né? Por exemplo, o Estado peruano, né? O Estado canadense, eu estou querendo me referir à instituição estatal desses lugares, então eu vou utilizar o maiúsculo. Né? Mesma coisa, Estado, quando eu estiver me referindo aos estados brasileiros especificamente falando, né? Eu quero falar deles, assim. Estado de Mato Grosso do Sul, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado da Bahia.
né? Então eu tenho que utilizar aí a letra maiúscula. Agora, se eu vou falar genericamente de estados, por exemplo, no direito vocês vão ver bastante isso, né? Então, por exemplo, eu posso pensar numa frase aqui, sei lá, esta norma é válida, né? Ou será válida para a União, os estados e o Distrito Federal, né? Por exemplo. Então eu vou falar isso, os estados, em letra minúscula, né? Não preciso utilizar a letra maiúscula aqui, ok? Então, observar essas regrinhas relativas ao estado. E aí, gente, no que se refere ao emprego de numerais, que é a última parte da nossa aula, é importante apenas a gente lembrar que existem alguns tipos de numerais, certo? Então, numerais cardinais, para quem não lembra, vamos lembrar que servem para indicar a quantidade em si. 1, 2, 3, 4, 5, 3 milhões, 10 mil e por aí vai. Então, são os numerais cardinais. Os numerais ordinais vão indicar a ordem, tá? E aí a gente vai estar tratando aí, por exemplo, do primeiro, segundo, 14º, 29º, centésimo, 90º, enfim, aí a gente vai indicar a ordem de alguma questão. Então nós temos também os numerais multiplicativos, que vão indicar multiplicação de quantidade, o dobro, o triplo, o quádruplo e por aí vai. Então essas expressões. E os fracionários, que vão exprimir uma fração da quantidade, né? Então, 1/3, a metade, um quarto. Então, você vai observar aí essas expressões que se referem todas a numeral, ok? Então, o que a gente precisa aprender daqui, tá? Então, primeiro, uma regrinha de que não é interessante misturar as letras e os números desnecessariamente, ok? Então, vendo aqui o exemplo, ó, o juiz concedeu o prazo de 24 horas para desocupação do imóvel. O correto, gente, seria utilizar o juiz concedeu o prazo de 24 horas por extenso, tá? Não utilizar o numeral para a desocupação do imóvel. Agora, é claro que na prática, o que acontece? Especialmente no direito, o que as pessoas gostam de fazer? Elas gostam de colocar o dos dois jeitos. Coloca o numeral e coloca o por extenso. Parece assim que é para não ficar dúvida. Mas não precisa, tá bom, gente? Não existe nenhuma regra na gramática que obrigue a repetir com numerais ordinais, entre parênteses, o mesmo algarismo anteriormente citado. Então, aqui um exemplo, né? O requerido tem o prazo de 15 dias para contestar o pedido. A autora diz o que é desnecessário você colocar esse 15 aí entre parênteses, 15, né? Porque se você expressa esse número por extenso, ele não vai gerar nenhum tipo de dúvida, ok? Então bastaria escrever: o requerido tem prazo de 15 dias para contestar o pedido, ponto. Tá? Mas eu vou dizer para vocês, a grande maioria coloca ou dessa forma como está aqui nesse primeiro momento aqui, né? O requerido tem prazo de 15 dias, aí põe o 15 numeral, entre parênteses extenso, ou o contrário, ou faz por extenso e põe entre parênteses o 15, mas não precisa, tá? O que a norma fala é que não se deve misturar, então você tem que escrever por extenso, certo? Outra coisa também que eu não anotei aqui, mas eu vou aproveitar para falar, é sobre as siglas, tá? Então, sempre que você estiver escrevendo, evitem o uso excessivo de sigla, tá? E se vocês estiverem fazendo isso por escrito, a primeira vez que vocês citarem, por exemplo, vocês estão escrevendo um texto sobre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, digamos que você começa lá a escrever, a primeira vez que você for falar em Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, você escreve por extenso, inteira, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E aí todo o resto você vai ter que repetir isso, né? Não, aí você pode, assim, na primeira vez você coloca e entre parênteses você põe o FMS, fecha parênteses. Quando você for se referir de novo, aí você já pode usar a sigla direto, porque você já falou disso antes, certo? Então, aí não teria problema algum, apenas para puxar o gancho aqui, ok? E aí,
O que mais que nós temos aqui? Emprego dos numerais na confecção das leis, ok? Então vamos lá. Lei Complementar número 95 de 1998. Os textos legais são articulados com observância aos seguintes princípios, tá? Então, qualquer lei que vocês observarem, ela terá que ter mais ou menos essa estrutura, ok? Então, os textos legais serão articulados com observância nos seguintes princípios. A unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura ART, ponto, né? Seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste. O que é a numeração ordinal? 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Então, numa lei, digamos que essa lei tenha 12 artigos, tá? Então, ela vai aparecer lá, artigo 1º, né? ART, ponto, 1, bolinha, tá? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º. E aí, a partir daqui, o que a gente faz? Ó, até o 9º no ordinal. E a partir do 9º, ó, a partir deste, na verdade, do 10º em diante, cardinal. Então, quando você estiver falando, por exemplo, lendo os artigos, né? Artigo 9º, artigo 10, não é artigo 10º. Daí em diante é tudo 10. Artigo 100, artigo 500, artigo 1948 e por aí vai. Ok? Então, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 e por aí vai. É assim que a gente precisa observar. E na hora de falar também, atentem para isso, ok? Nada de ler o artigo e dizer artigo 20º, não, artigo 20. Combinado? Beleza, então vamos lá. Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou incisos. Os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Ou seja, vocês vão observar lá o artigo, deixa eu ver, eu devia ter pego uma legislação aqui para mostrar para vocês, mas qualquer lei que vocês abram aí, vocês vão encontrar mais ou menos a mesma coisa, como por exemplo o artigo 5º, né? Bem que o artigo 5º ele não é um bom exemplo, porque ele tem muitos incisos, muitos incisos. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê aqui, ó? Constituição Federal. Abram aí a Constituição Federal de vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Captura de janela. Ok, deixa eu ver se eu consigo. A professora tá. Constituição. Olha só que beleza. Que bom é a gente dominar os recursos. Vai ficar meio esquisito aqui, mas o importante é mostrar para vocês, ó. Ó, artigo 1º da Constituição Federal, tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, o detalhamento desse meu artigo está feito com incisos, estão vendo? Então, normalmente é assim, tá? Então, aqui, ó, inciso 1, a soberania, inciso 2, cidadania, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, 4 e 5. Se eu quero fazer um detalhamento sobre esses incisos, né, eu vou utilizar parágrafos, tá? Então, não quero me referir necessariamente a uma coisa específica, quero falar disso tudo aqui, mas um detalhamento, eu vou utilizar o parágrafo, né, na técnica legislativa aqui, ó. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição.
ok? Então aqui eu tenho um exemplo de uma norma em que eu tenho artigo, incisos e parágrafos. Parágrafo, na verdade, né? Então o parágrafo, gente, quando vocês forem ver, peraí, deixa eu tentar achar um aqui que tenha mais parágrafo. Ó, esse aqui é o artigo 5º, que vocês vão amar, ele é muito lindo, seria ótimo se ele fosse todo verdade, nossos dias seriam bem maravilhosos, ó. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Artigo 5º, tá? Então eu tenho aqui, ó, artigo 5º, caput do artigo 5º. Caput é a cabeça do artigo, ok? Então, aqui, ó, esse é o caput do artigo 5º. Aí eu vou ter aqui os incisos, 1, 2, 3, 4, 5, e aí, ó, ele é bem longo, tá? Vamos pegar aqui, ó, o inciso 28, ó. Inciso 28. Esse inciso 28, ele ainda pode ser subdividido, e ele vai ser subdividido como? Através de alíneas. As alíneas, elas são representadas por letras, ó, estão vendo? E os incisos, esqueci de dizer, eles são representados por algarismos romanos, né? Numerais, mas na forma romana. Então tá aqui, ó. Caput, eu tenho caput aqui, caput, incisos, dentro dos incisos eu tenho alíneas, ok? E por aí vai. Ó, aqui tem outro inciso com várias alíneas. E a legislação ainda prevê, dentro das alíneas, você colocar itens, tá? Mas não é muito comum, ok? Já adianto para vocês que não é assim algo muito comum, certo? Vou tirar isso daqui. Pronto, voltamos aqui. Tá? Então, esse aqui é a norma básica que vai falar acerca dessa estrutura toda que eu acabei de comentar com vocês. Então, aqui vocês vão ver também um exemplo de como, não sei, não ficou boa essa imagem, não ficou legal, mas eu acho que quando vocês abrirem no slide vai estar melhor. Isso aqui são os elementos de uma lei, certo? Então, ó, Presidência da República, Casa Civil, tal, número de referência e data da lei, aqui vai estar a ementa da lei, que é um períodozinho que vai ser escrito para dizer do que se trata a lei, normalmente está assim, dispõe sobre tal. Preâmbulo, aquela parte inicial, que tem os considerandos, que tem ali uma introdução da lei, falando do porquê que foi necessária, tudo isso. E aí a divisão dentro da lei, ó, vocês vão encontrar assim, ó, título 1, né? Dentro dos títulos, a possibilidade de capítulos, e dentro dos capítulos, seções, tá? Isso se for necessário. Não é toda lei que vai ter toda essa estrutura, mas é possível que tenha. Então, por exemplo, o Código Penal, né? Então ele vai trazer dos crimes contra a vida, dos crimes contra a honra, dos crimes contra o patrimônio. Então isso vai estar organizado dentro de títulos e dentro de capítulos, dentro de seções, se fizer necessário, ok? Então vocês vão observando isso, apenas, na verdade, essas aulas é para que vocês comecem a atentar para a técnica legislativa. Quando vocês forem ler uma lei, observa como é que ela está estruturada, tá bom? Procura verificar a forma correta de falar, então para não cometer erros nesse sentido, por exemplo, o artigo 20º, não, o artigo 20, tá? Então para que vocês possam ir se familiarizando já com uma linguagem correta no que se refere às leis, tá certo? Então, hoje nós ficamos por aqui, e aí no mais vocês têm a atividade do Classroom. Deixo para vocês aqui um Manuel de Barros clássico, tá? Que eu adoro, conheci vindo aqui para Mato Grosso do Sul, e é muito bom sempre trazer as palavras dele, né? Então o que ele coloca aí, ó? A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio. Perdoai,
mas eu preciso ser outros. Então, que vocês possam ficar com essa mensagem para a semana de vocês, para as atividades de vocês, e que a gente comece a pensar a linguagem jurídica como um instrumento para realizar aquilo que nós buscamos no direito, tá certo? E não apenas ser operadores dessa máquina jurídica. Ok, gente? Até a próxima. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.